Pegar a tela. Gravou. Então, e a partir disso, a partir do nosso último assunto, nós vamos fazer a nossa terceira AP, tá bom? A nossa terceira AP será no dia 20, que é a próxima segunda-feira. Essa AP vai ser feita modelo AE, claro que bem mais sucinta, ok? Bem mais sucinta, mas já se preparando aí para a nossa AE. Só que a diferença, senhores, é que na AE nós vamos colocar todos os conteúdos do trimestre, tá certo? Porém, na AP3, os conteúdos virão apenas da área 2 da linguagem, que foi morfossintaxe do período composto, tá? Ponto de vista e pontuação do período composto e as palavras que e se, conjunção conectora, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Professora, o cortiço vai cair na E? Sim, o cortiço vai cair na E e eu vou colocar também pelo menos uma questão na AP, tá certo? Nessa do dia 20? Hã? Nessa do dia 20 agora? Nessa do dia 20. Beleza, obrigado. Beleza? Perfeito. Em relação à nossa obra Bom Crioulo, ela foi retirada devido ao tempo, tá? Porque não ia dar tempo de trabalhar as duas obras, então ela foi retirada. Nós vamos deixar essa obra para mais tarde, tá certo? Vamos começar aqui. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Ok. Vamos para as funções do quê? Nós sabemos, vocês já sabem, vocês viram isso, vocês começaram a ver isso no 9º ano, tá? Que foram as funções do que e do se. Vocês viram isso no 9º ano? A gente viu, mais ou menos. Né? Tá bom. Mais ou menos. E aí nós vamos ver agora, nós já vimos período composto, e nós percebemos que lá no período composto é só esse que aparece, né? E nós também sabemos que esse que, ele aparece praticamente em toda a produção verbal que nós produzimos. Na sua casa, entre os seus amigos, num telefonema. Você percebe que esse que está muito presente. Não é verdade? Sim, né? Então, vamos aqui, preste atenção. O que, ele pode ter a função de substantivo. Quando é que eu tenho um substantivo? Quando eu tenho um artigo na frente, né? Ó, olha aqui um determinante. Ela tem um que diferente. Então, aqui eu estou determinando, né? Tipo, ela tem aqui um charme, ela tem um brilho diferente, ok? Esse que tá fazendo papel aí de substantivo. No segundo exemplo, a mesma coisa. A palavra que tem diversas utilidades, ok? Então, aqui tu consegue perceber que esse que também é um substantivo, é um nome. A palavra que como pronome. A palavra que como pronome, ele é muito utilizado. Ele pode ser indefinido quando ele se referir, quando ele puder ser substituído por quanto, tá bom? Toda vez que você puder substituí-lo por quanto, ele vai ser indefinido. Que dinheiro gasto à toa? Nesse sentido, né? Quanto dinheiro gasto à toa? Então, a pessoa está falando aí, a partir de uma exclamação, está utilizando o que, mas que eu posso semanticamente substituir pelo quanto. Então, aí tu vai ter um pronome indefinido, ok? Interrogativo. Quando ele puder aí, ó, ser substituído por qual? Em que mundo ficou meu coração? Então, tu consegue perceber que esse que é equivalente a qual? Então, o que aqui é um pronome
interrogativo, ok? Pronome relativo. A casa que comprei é linda. Quando o que pudesse ser substituído por a qual, ele vai ser um pronome relativo. É claro que nós teremos o que com outro, sendo pronome relativo com outras equivalências, tá? Como aqui é feminino, ficou a qual. Mas se fosse carro aqui, ficaria o que aqui? O qual? Ou qual. Entenderam, pessoal? Que com função de advérbio de intensidade. Observem. Que linda é ela. Eu quero dizer que ela é muito linda, né? Então, esse que está substituindo o advérbio muito. Que longe você mora? Essa frase é a que eu sempre ouço, né? Porque eu moro super longe. Fazer o quê? Então, que longe você mora? Quando substituído por quão, esse que vai ser um advérbio, ok? Quando ele vai ser preposição, observe, preposição liga um verbo auxiliar mais um verbo principal. Geralmente, o ter, observe, geralmente você vai utilizar o que no valor de preposição com o verbo ter. Então, o verbo ter vem sempre na frente, tá certo? E aí, esse que aqui, ó, por que ele tem valor de preposição? Porque ele pode ser substituído por de. Não pode? Tenho de partir. Tem gente que fala assim, né? Tenho de partir. Não é comum essa construção, tenho de partir. Mas ela é totalmente correta. Certo? Alguma dúvida até aqui? Professora, Oi. qual seria mais correto? Tenho de partir ou tenho que partir? Não tem construção mais correta, não. Pode ser as duas. Porque as duas estão construídas gramaticalmente de forma correta, Ah, beleza. tá? Não tem uma mais formal e uma menos formal, não. As duas são formais. Então, Professora, foi. qual seria a função sintática do tenho nessa frase? O tenho, ele é uma oração principal de um período composto. O tenho é oração principal e que partir é uma oração subordinada. Oração subordinada objetiva direta reduzida de infinitivo. Embora tu tenha o dia aí. Por quê? Eu tenho o quê? Lembra que a transitividade depende do verbo e não da preposição, tá certo? Sim. Aí eu tenho, ele fica transitivo indireto, então? Direto. Porque eu tenho o quê? Tu não fala eu tenho de quê, entendeu? Tu tem que. Aí tu tem, se eu fosse classificar, eu classificaria como um objeto, o que a gente fala, tem um termo que ele é, objeto direto preposicionado. Só que não aparece preposição aí, só aparece na construção da frase, na substituição, quando eu falo assim, ó, eu tenho de partir. Mas pergunta para o verbo, o que você tem? Você tem o quê? Né? O que na pergunta é objeto direto. Então, aí tu teria, se fosse classificar, a partir da semântica, tu classificaria como um objeto direto preposicionado, que existe essa construção. É quando o objeto aparece com preposição. Entendeu? Entendi, professora, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou passar o slide. Então, aqui nós vimos o que como substantivo, como pronome, advérbio e preposição, tá? Vamos adiante. Funções do que? Conjunção.
coordenada aditiva. Ela falou o que falou, mas não adiantou. Vocês conseguem perceber que esse que está substituindo a conjunção e? Ela falou e falou, mas não adiantou. Certo? Então, esse que, ó, está fazendo o papel de coordenada aditiva, conjunção coordenada aditiva. O que como conjunção coordenada adversativa? Outro que não eu fará o trabalho. Outro fará o trabalho, mas não eu. Lembra que aqui, muito além do conhecimento sintático, você precisa ter a capacidade interpretativa da frase, que é o que a gente chama de semântica. Ok? Então, você conseguiu modificar, substituir a palavra que pelo mais, vai ser coordenada adversativa. Coordenada explicativa. Não faça isso que você pode se machucar. Esse que está sendo substituído por pois, né? Pode substituir o pois. Então, esse que é coordenada explicativa, ok? Conjunção coordenada explicativa. Subordinada integrante. Você disse que iria comigo. Você disse isto. Observe. Por que ela é uma subordinada integrante? Porque aqui ela faz o papel de complemento verbal do verbo dizer. Por isso que ela é subordinada integrante. Ok? Subordinada final. Fiz-lhe sinal que fosse. Se esse que estiver substituindo para que, isso significa que esse que aqui, ó, é conjunção subordinada final, de finalidade, ok? Subordinada consecutiva, gritou tanto que ficou sem voz. Tanto que, essa construção, tanto que, sempre vai ser consecutiva, tá, gente? Subordinada causal, cortaram a luz que não pagaram a conta. Olha só que interessante aqui, ó. Cortaram a luz que não pagaram a conta. Meio estranho, né? Falar dessa forma. Mas a construção está correta, tendo em vista que o que... Ai, sim, desculpa. Tendo em vista que o que pode substituir o porquê. Certo? Causa estranheza, mas é uma forma correta e pode cair para vocês no vestibulares. Subordinada temporal. Ontem que encontrei você, pude relembrar os velhos tempos. Quando esse que estiver se referindo a quando, né, tá sendo substituído por quando, vai ser subordinada temporal. Aqui tem uma construção. Ontem pude relembrar os velhos tempos. Quando encontrei você, ok? Subordinada concessiva. Que me mandasse embora, eu não iria. Que me mandasse embora, eu não iria. Essa construção também não é comum, mas ela é correta, tá bom? Então, aí tu tem como opção, alternativa, substituir por essas conjunções, o embora e mesmo que. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não. Não, vou prosseguir, tá bom? Funções do quê? Mais uma Professora, vez. professora, Oi. tem uma dúvida no chat. Escreveram uma dúvida lá no chat. Tá, deixa eu ir lá ver. Pior que eu não sei depois como é que eu volto para a apresentação, mas tudo bem. Professora, eu tô Fala, no chat. bem. Aluno. Cadê a dúvida? Ah, tá. Por que não é explicativa a causal? Qual parte aqui, Jonathan? Qual parte?
Por que não é explicativa a causal? A casual, professora, subordinada casual. Não tem casual, não, tá? É Eu acho que ele causal, não é entendeu a de causa. diferença de causal e explicativa. Aí ele queria saber por que é causal também não pode ser classificado como explicativa. Tá. A causal vai indicar sempre uma causa de algo que foi feito, tá? Ele não estudou porque não tinha energia. Então, aqui tu tem a causa dele não ter estudado. A explicativa, não. A explicativa, você pode adicionar uma informação a fim de que a pessoa saiba um pouco mais daquela informação que você está dando. E ela sempre pode ser retirada, tá? A causa, não. A causa, ela vai sempre transparecer, ela vai sempre estar ali de forma obrigatória, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu vou parar a apresentação e voltar de novo com ela, tá? Gente, eu tô evaporando aqui dentro, né? Minha cabeça está dando tilt. Vamos lá. Professora, Oi. a explicativa, ela sempre vai vir entre parênteses, não é? Não, a explicativa, ela vai vir entre vírgulas se ela for adjetiva. Mas se ela for uma coordenada, ela vai vir apenas com uma vírgula aqui, ó. Como esse exemplo. Não faça isso que você pode se machucar. Tá? Então, aqui, ó. Na causal, você vai sempre ter... Cadê? Ó. Vou ver aqui. Vou dar uma dica, tá? Quando ela for explicativa, ela vai estar o mais próximo possível do verbo. Quando ela for causal, ela não vai estar próxima ao verbo, tá? Só para ficar mais claro para vocês. Porque aqui, tanto aqui quanto aqui, eu posso visto pelo porquê. Cortaram a luz que não pagaram a conta. Aqui tu consegue perceber que houve uma consequência pelo fato de não ter pagado a conta, tá? E aqui tu consegue perceber que essa relação de causa e consequência não existe. Aqui ele está dando uma explicação para a pessoa não fazer, porque senão ele vai se machucar. Aqui é uma explicação, tá? E aqui existe uma consequência, uma causa da consequência de não pagar a conta. Isso, ok? Tudo bem? Lembra que o que explicativo, ele vem entre vírgulas ou entre parênteses, geralmente é entre vírgulas, quando ele é adjetivo. Mas se for coordenado, ele não vem entre vírgulas. Ele vem só separado por vírgula, mas não entre vírgula. Certo? Funções do quê? Interjeição. Então, aqui, vimos o que como substantivo, pronome, advérbio e preposição. Vimos como conjunção coordenada e subordinada. Tanto adverbial quanto o integrante. Lembrem-se, a subordinada integrante só existe quando elas são subordinadas substantivas, tá? E as subordinadas adverbiais existem porque são das orações subordinadas adverbiais, ok? Aí tem as classificações. Final, consecutiva, temporal, concessiva, causal, certo? Agora, o que como interjeição? Que isso é um absurdo. Então, a interjeição é sempre a expressão elevada com indícios de comportamentos emocionais, né? Então, geralmente, tu vai expressar emoções aí. Emoções positivas ou negativas. Felizes ou tristes. Engraçadas ou dramáticas. Irônicas ou simplesmente para tirar sarro. Ok? Então, aqui está funcionando como interjeição.
Partícula de realce. Esse aqui é que é o negócio. Presta atenção. Partícula de realce ou partícula expletiva. É a mesma coisa, tá? Ela pode ser retirada da frase sem prejuízo de sentido. Quase que não chego a tempo. Elas é que sabem o que fazem. Aqui tá fácil. Aqui tá fácil. Tu tira o quê e percebe que não tem interferência nenhuma. E quando você lê, você consegue perceber que esse que não relativiza a palavra quase. Então, essa construção está bem fácil de chegar à ideia de que é uma partícula de realce ou uma partícula expletiva. Mas a segunda não. A segunda é bem mais difícil. Por quê? Porque tu pode pensar que esse que se refere a elas e que por isso que é sujeito. Cuidado, tá? Nesse caso aqui, para você tirar a dúvida se esse que está exercendo função de substantivo ou se é uma expletiva, você retira. Se você retirar e ela não fizer falta, ela é expletiva. Se você retirar e fizer falta, ela tem função sintática, tá? Elas é que sabem o que fazem. Elas sabem o que fazem. Ok? Gente, até aqui alguma dúvida? Sim ou não? Professora, Oi. então Não, professora. esse aqui todo é expletivo. Ou é só o quê? Só o quê? Então o é seria o quê? O A? O O E? é. Isso. Ah, tá. Não, porque assim, ó. O E, ele está enfatizando a ideia do que, sim. Porque se tu retirar o que, esse E sobra. Não é verdade? Sim. Esse E está só corroborando com a ideia do que. Boa observação, Tá bom, professora, obrigada. tá bom? De nada. Mais alguém? Continuando. Eu estou detestando essa coisa desse computador ir embora. Vamos lá. Funções. Gente, finalizamos aqui a função do que, tá? Agora vamos para as funções do se. O se como substantivo. O se assume função de substantivo. Exemplo, nenhum se aparecia naquele texto. Consegue perceber, né? Tem artigo, toda vez que eu tenho um artigo na frente de um elemento, provavelmente esse elemento é substantivo. Pronome reflexivo, pronome recíproco, exerce função sintática. Ana machucou-se durante a festa. Objeto direto, né? Ana se machucou, ok? Obedecem-se respeitosamente. Se, objeto indireto. Fez-se ficar calado por toda a manhã, sujeito acusativo. Funciona, de certa forma, como objeto de um verbo, que é o verbo fazer, e sujeito do verbo ficar. Tá? Como parte integrante do verbo, aparecem verbos pronominais e não exerce função sintática, porque esse se já faz parte do verbo, tá bom? Por que não exerce função sintática? Porque é um se que já faz parte do verbo. Sem esse se, não daria para indicar esse sentido do verbo. Apiedar-se, queixar-se, zangar-se, suicidar-se, arrepender-se, lembrar-se, tá? Aqui alguma dúvida? Professora, Oi. eu não entendi esse sujeito acusativo. Aqui, ó. Fez ficar calado toda manhã. Alguma coisa aconteceu para ele ficar calado. Entendeu? Alguma coisa Mas, ele então é uma nova sofreu, ó. classificação de sujeito? Hã? Então esse seria uma nova classificação de sujeito? De sentido, né? Na verdade, não é uma nova classificação, não. Aqui é para mostrar para Ah, então é mais você semântico aí. semântico, exatamente. Ah, beleza. É o semântico, porque tu consegue perceber que alguma coisa aconteceu para que o comportamento dele de ficar calado fosse evidenciado, entendeu?
Sim. Mas qual seria a classificação? Como é que se fala? Como é que seria a classificação Normal? dele? Ativo. A sintática. Ativo, por exemplo. Não, aí no caso ele vai ser paciente, ó. Tipo assim, fizeram ele ficar calado. Então, tem o sujeito, o agente da passiva, e o sujeito, nesse caso, recebeu a ação. Você consegue o controle do ar-condicionado? Não, estou derretendo, obrigada. Entendeu? Então, ele fez aí o papel de sujeito passivo, que ele recebeu a ação de ficar calado. Olha a construção aqui, ó. Ficar calado, verbo auxiliar, mas verbo principal no particípio. Isso aqui, professora. Obrigado. Tá bom. Mais alguma dúvida? Mais alguém com dúvida? Não? Vou continuar. Então, aqui, função do se como substantivo, como pronome reflexivo e como parte integrante do verbo. Próximo, função do se como partícula expletiva ou de realce, tá? Pode ser retirada sem prejuízos, comum aos verbos ir, vir e rir. Igual lá a função do que quando expletiva. Aqui, eu não sei quem foi que fez a observação do mas aqui vocês conseguem perceber que o não aparece, né? Então, tenham cuidado, tá bom? Vá-se embora daqui. Ele riu-se das graças que fazia. O sal sumira-se do mar. Muitíssimo obrigada. Tá? É de onde? Da SAP? Ah, tá. Ok? Aqui tu sabe que tu pode falar só vá, né? Aqui também riu, aqui também só sumira. Ou seja, essa expressão aqui é só para causar dúvida em vocês. Porque se o candidato ao exame não conseguir perceber que esse elemento aqui está como uma alegoria, ele vai se confundir todo, né? Vai tentar achar a função e esqueceu exatamente da partícula expletiva. Conjunção subordinativa, integrante. Ela não falou se saiu ontem. Observe, esse se, ele é uma conjunção integrante, por quê? Porque aqui tu tem uma oração subordinada, certo? Que tu pode também substituir pela conjunção integrante que. Ok? Conjunção integrante condicional. Aqui ela é uma conjunção subordinada adverbial condicional. Se eu fosse você, não faria isso. Causal. Se está com tanta pressa, não precisa esperar os outros. Ok? Observe, esse se, ó, se tu puder substituir pelo já que, ela é causal. Ok? Já que está com tanta pressa, não precisa esperar os outros. Essa é uma forma também de você conseguir perceber se ela é explicativa ou causal. É gravar as conjunções que são próprias das causais e as conjunções que são próprias da explicativa. Na explicativa, você vai ter a conjunção que, vai ter a conjunção pois e a conjunção porque. Na causal, você vai ter a conjunção que e a conjunção já que, tá? Continuando. Partícula passivadora, né? O se como partícula passivadora. Quando é que o se vai ser partícula passivadora? Quando ela estiver sendo usada na voz passiva, sintética, ou seja, a sintética, ela deixa de usar o verbo auxiliar mais o particípio, tá? E passa a usar, o particípio não, o verbo auxiliar mais o verbo principal na forma nominal, ou do particípio ou do gerúndio, ok? E passa a utilizar o próprio verbo nocional com a partícula si, tá? Só que, para isso, o verbo ele tem que ser
Um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. E esse objeto direto vai vir sem preposição, tá? Ó, sem objeto direto preposicionado. Sem objeto direto preposicionado, ok? Derrubou-se a mata. Aí também tem uma outra dica. Eu não sei, professora, eu esqueci dessa regra. Qual é a outra forma que eu posso identificar a partícula passivadora? Da seguinte forma. Tem a frase, derrubou-se a mata. Eu não sei se essa mata é sujeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver. Como é que eu desenvolvo? Coloco o verbo auxiliar, mas o verbo principal na sua forma nominal. A mata foi derrubada. Ah, então a mata é sujeito. Geralmente, isso aqui aparece nas questões assim. Identifique nas alternativas abaixo o sujeito paciente. Aí você viu tudo isso aqui, viu isso e viu isso. Não sabe a regra, não sabe desenvolver, não vai conseguir resolver a questão. Porém, se você souber a regra e souber desenvolver, você vai conseguir resolver a questão. Tá bom? Função do se. O se, como índice de determinação do sujeito, indica sujeito indeterminado na voz ativa com o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Então, aqui, ó, falou-se dele ontem. Falaram dele ontem. Quem falaram? Não sei. Ah, professora, eles falaram, mas quem são eles? É o José, é o João, é o Pedro? Quem são eles? Tá? Ninguém sabe quem são eles, certo? Então, aqui tu tem sujeito indeterminado. Aqui, ó, esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito, certo? Necessita-se de amigos. O sizinho aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. Quem é que necessita de amigos? Não sei. Sujeito indeterminado. Ok? Pessoal, aqui alguma dúvida? Pode falar. Tem aquele caso do falaram, né? Que se tiver um texto e tiverem citado o sujeito antes e depois vem uma frase, falaram dele ontem, esse falaram fica com o sujeito oculto, né? E Exatamente. isso funciona com falou-se também, tipo, os candidatos fizeram uma reunião, aí ponto, falou-se dele. Isso aí é oculto? Sujeito oculto? Não por quê? Porque tu observa que falou está no singular. Logo, se fosse referente aos candidatos, esse verbo teria que manter a pluralidade. Entendeu? Entendi. Obrigada. Observe. Outra situação, falaram dele ontem. Aí a gente tem um contexto. A gente sabe que quem estava conversando sobre ele ontem era o Pedro, o João e a Maria. Então tá bacana. Ele vai continuar sendo sujeito oculto, tá? Porque já foi falado dele antes no texto. A gente sabe quem eram os sujeitos daquela ação, daquela notícia, daquele momento, ok? Agora, quando vem assim, gente, de forma totalmente solta, aleatória, aí você já sabe que é indeterminado. Mas é bem importante isso que ela disse. Tem sempre, por isso que é muito importante você sempre recorrer ao texto, tá? Vai fazer uma questão, tá a frase lá. Falaram dele ontem. Você não recorreu à frase. E você sabe que essa construção é uma construção própria do sujeito indeterminado, porém, você não fez a releitura, você corre, sim, perigo de errar na classificação. Porque, vocês sabem, né? A banca não é boba. Ela vai fazer de tudo para comprometer a tua resposta. Então, você tem que, como eu posso dizer, eliminar todas as oportunidades que a banca tem de te colocar numa situação desfavorável. Tá bom? Boa Tá bom, observação, viu, querida?
Obrigada. Continuando. Funções do pronome relativo. Aqui eu quis colocar, mas é basicamente o que nós já vimos, tá? Eu coloquei, na verdade, eu poderia ter colocado aqui somente como tema fala, funções da palavra que e se como conector. Como conector, você já sabe. Quando ele diz como conector, é como conjunção integrante nas orações subordinadas substantivas, é como conjunção subordinada adverbial nas orações subordinadas adverbiais, é como conjunção coordenativa nas orações coordenadas, tá bom? Função conectora do que e do se são essas: oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva adverbial e oração subordinada e oração coordenada, perdão. Professora, o que lá nas orações adjetivas, ela tem função conectora? Não, ela tem função de pronome relativo. Deu para entender? Aqui eu coloquei todas as funções da palavra que e todas as funções da palavra se, porque eu queria chegar agora, nesse momento, e dizer para você que além das funções conectoras, que foram essas que eu falei, como orações subordinadas substantivas, como oração subordinada adverbial e como oração coordenada, além dessas três, você tem outras funções desses elementos, certo? E aqui eu vou colocar a função do pronome relativo. Lembrando que o que tem função, além de conectora, também tem função de pronome relativo, que vai entrar aí também lá na oração subordinada adjetiva. Quem vai fazer essa função de elo entre a oração principal e a oração subordinada é o pronome relativo, tá? Ok? Exerce uma função simpática dentro da oração, normalmente a mesma função que exerceria o termo ao qual o pronome faz referência. Pode ser sujeito, o carro que corria muito é importado. Então, tu consegue perceber que esse que se refere ao carro. Objeto direto. A mulher que amo é belíssima. Quem é que ele ama? A mulher. Então, a mulher completa amo. Logo, é objeto direto. Então, o que faz papel de objeto direto? No primeiro, tu tem aqui o carro que corria muito é importado. O carro corria. O carro é importado. Logo, esse que está fazendo papel de sujeito, porque o carro é o elemento da ação verbal e é o elemento que recebe o predicativo do sujeito. Ok? Objeto indireto. Este é o livro de que mais gosto. Eu gosto mais de quê? Do livro. Então, o que aqui é objeto indireto, porque está substituindo a palavra livro, que é o objeto indireto. Ok? Complemento nominal. Este é o animal de que tenho medo. Eu tenho medo de algo, eu tenho medo de alguma coisa. De que eu tenho medo? Do animal. Esse que não está substituindo o animal, então o que é complemento nominal, porque o medo é um substantivo que pede complemento. Adjunta de nominal. Esta é a loja cujo dono é João. Por que aqui é adjunta de nominal? Porque eu estou indicando uma ideia de posse em relação à loja, ok? Adjunta adverbial. A casa onde mora é espaçosa. Onde está se referindo à casa, ao local onde a pessoa mora, tá? Então, é adjunta adverbial. Predicativo. Sou aquilo que sou. Esse que não se refere à qualidade, ser. Então, predicativo do sujeito. Agente da passiva. A cobra, porque ela foi picada, é venenosa. Olha bem, sujeito é ela. A cobra é o agente da passiva, ok? E esse que se refere à cobra. Gente, até aqui, alguma dúvida?
Alguma dúvida? Professora, poderia Oi. ser a casa que moro é espaçosa? Sim, porque o que ele pode substituir outros pronomes, entendeu? Ah, sim. Ele pode substituir, sim. Só tem que ter cuidado, mas pode. Ok? Por exemplo, aqui, ó, o carro que corria muito. Aqui, ele pode ser substituído por o qual? Ok? Entendi, professora. Obrigada. De nada. Pessoal, nossa aula está sendo finalizada agora. Vou mostrar aqui de onde eu retirei esse material, tá? Se vocês quiserem ir lá nesse material, podem ir. A reprodução desses slides, ela é livre para fins didáticos, apenas com uma condição, que é de mostrar de onde foi retirado o slide, certo? Então, foi essa a fonte que eu utilizei para mostrar para vocês. Pesquisei, vi que foi um slide que estava mais da minha forma de trabalho, a minha metodologia, e por isso eu optei por utilizar esse slide aqui, tá certo? A senhora vai Senhores, deixar no alguma AVA? dúvida? Oi? A senhora vai deixar no AVA? Já está lá, Beleza. já, tá bom? Agora eu vou só fazer submeter a gravação. Primeiro eu transformo a gravação em link e depois é que eu ponho para o AVA, tá bom? Por isso que demora um pouco a gravação, tá certo? Senhores, um bom dia para vocês. Não se esqueçam que quinta-feira nós teremos a nossa live novamente. E na quinta-feira eu falarei com vocês sobre o nosso paradidático. Então eu quero que vocês estejam com o paradidático em mãos, tá? Observe. Eu quero que vocês estejam com o nosso paradidático em mãos, fardados na hora da live com o vídeo aberto. Eu quero a câmera de vocês aberta. Por quê? Porque nós faremos algumas leituras do livro e eu vou querer que você faça um comentário sobre algumas passagens, tá certo? Repassem no grupo de WhatsApp para os demais alunos que eu quero participação em massa. Vai ser o nosso debate sobre o paradidático o cortiço, certo? Vai valer nota para completar aquele um ponto da P3. Ok? Alguma dúvida? Tem que estar fardado, professora? Tem que estar fardado. Professora, então até lá já tem que ter lido o paradidático, né? Exatamente. Acabado. Ah, tá. Exatamente, porque já tem muito tempo, né? Não, sim, é só para perguntar se deveria ter acabado. Isso, tá certo? Então, quinta-feira, às 9h45, eu espero vocês aqui no mesmo canal. Todos fardados, com o vídeo aberto, certo? Vamos fazer um debate muito bom. Vai ser um debate virtual. Ok? Tchau e até. Vou interromper a gravação. Tchau e Tchau, até. professora.